Olá pessoal, tudo bem com vocês? No curso que nós estamos fazendo, Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade, nós vamos ver hoje o capítulo 8. Deus fala com o seu povo. Esse capítulo é muito importante para a gente saber entender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e saber que Ele fala conosco diariamente. E eu mesmo já me perguntei, né? Por que Deus não fala comigo como Ele falava com Moisés, Abraão, Jacó, né? E no capítulo de hoje nós vamos desvendar algumas coisas, né? Deus vai se revelar para nós através da palavra dele e a gente vai saber ouvir, né? Ou pelo menos se preparar para ouvir a voz dele, né? Então, eu espero que vocês aproveitem bastante e eu encontro com vocês no final deste vídeo, tá bom? Boa aula para vocês. Tchau, tchau. Capítulo 8. Deus fala ao seu povo. Deus não mudou, Ele ainda fala ao seu povo. Alguns anos atrás, falei para um grupo de jovens pastores. Quando eu terminei a primeira palestra, um deles me chamou e disse: "Jurei a Deus que jamais daria ouvidos a alguém como você. Você fala como se Deus fosse pessoal e verdadeiro e que Ele realmente fala a você. Detesto isso." Perguntei para esse jovem pastor: "Você está tendo dificuldade em ouvir Deus lhe falando?" Conversamos um pouco. Logo depois estávamos ajoelhados. Ele chorava e agradecia a Deus por ter lhe falado. Ora, não permita que alguém o intimide pelo fato de você ter ouvido a voz de Deus. Vamos ler as passagens bíblicas e responder as perguntas. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho. João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. João 8, 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Agora vamos responder as perguntas. Primeiro, no Antigo Testamento, antigamente, como Deus falava e por meio de quem? Segunda pergunta, no Novo Testamento, nesses últimos dias, como Deus fala? Terceira pergunta, na passagem de João 14, versículo 26, quem Jesus prometeu que o Pai enviaria em seu nome? Quarta pergunta, qual é a obra do Espírito Santo descrita em João 14, 26 e 16, João 16, 13 e 14? Quinta pergunta, quem é aquele que ouve o que Deus diz? Sexta pergunta, o que diz a passagem em João 8,47 sobre uma pessoa que não ouve o que Deus diz? Faça um resumo daquilo que esses versículos revelam de maneira como Deus fala. Respostas. Resposta da pergunta 1. No Antigo Testamento, como Deus falava e por meio de quem? Deus falava de muitas maneiras, mas Ele usava a vida dos profetas para falar com o seu povo. Resposta da segunda pergunta. No Novo Testamento, como Deus fala? Resposta. Nos dias de hoje, Deus fala através do Espírito Santo. Ele nos ensinará todas as coisas e nos guiará. Resposta da pergunta 3. Na passagem de João 14, 26, quem Jesus prometeu que o Pai enviaria em seu nome? O ajudador, o Espírito Santo. Resposta da pergunta 4. Qual é a obra do Espírito Santo descrita em João 14, 26 e no João 16, 13 e 14?
O Espírito Santo ensinará todas as coisas, e ele vos fará nos lembrar de tudo quanto o que o Pai disse. Quando vier o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, o Espírito Santo glorificará a Deus, porque receberá o que é meu e vô-lo anunciará. Resposta da pergunta 5. Quem é aquele que ouve o que Deus diz? Resposta: quem é de Deus, escuta a voz de Deus. E a última pergunta, o que diz a passagem de João 8,47 sobre uma pessoa que não ouve o que Deus diz? Ele deixa bem claro aqui no versículo: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E quem não ouve, não é de Deus. Logo, uma pessoa que não escuta o que Deus diz, não é de Deus, não é uma pessoa de Deus. No Antigo Testamento, Deus falou diversas vezes e de maneiras diferentes, por meio de Jesus. O próprio Deus falou ao seu povo durante a vida de Jesus na terra. Atualmente, Deus fala pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ensinará todas as coisas, trará à memória todas as coisas que Jesus disse, levará toda a verdade, dirá o que o Pai ouvir, revelará o que está por vir, glorificará a Cristo à medida que o revela às pessoas. Será que Deus realmente fala às pessoas hoje? Ele lhe revelará onde está agindo quando quiser usar você? Sim, Deus não mudou. Ele ainda fala ao seu povo. Se tem dificuldades em ouvi-lo falar, você está com problemas no coração de sua experiência cristã. Como saber quando Deus fala? O pecado atingiu-nos de maneira tal. Em Romanos 3, 10, 11, você vai verificar isso. Não podemos compreender a verdade de Deus se o Espírito Santo de Deus não a revelar. Ele é o professor. Quando ele lhe ensinar a palavra de Deus, curve-se diante dele e responda a ele. Enquanto você orar, procure observar como ele utiliza a palavra de Deus para confirmar em seu coração que Deus está falando. Observe a atuação de Deus ao seu redor pelas circunstâncias. O Deus que fala enquanto você ora e que fala nas Escrituras é o mesmo Deus que está agindo ao seu redor. Responda as perguntas. Primeiro, quando Jesus voltou para os céus, qual foi a pessoa da Trindade enviada para falar ao povo de Deus? Assinale uma das respostas. A. O Pai. B. Jesus. C. O Espírito Santo. Vamos já responder? A resposta é a C. O Espírito Santo. Segundo, cite 4 maneiras pelas quais ele fala. Resposta. As 4 maneiras são: Deus fala por intermédio do Espírito Santo, pela Bíblia, pela oração, pelas circunstâncias. Terceira pergunta. Quando Deus fala, o que ele revela? Resposta. Ele revela a si mesmo, seus propósitos e seu modo de agir. Deus fala por intermédio do Espírito Santo, pela Bíblia, pela oração, pelas circunstâncias e pela igreja, para revelar a si mesmo seus propósitos, seus modos de agir. Mais adiante no curso, estaremos estudando as maneiras pelo qual Deus fala. Não posso, contudo, dar uma fórmula e dizer que é de tal modo específico que você poderá saber quando Deus estiver falando. Compartilharei aquilo que a Bíblia diz. A evidência da Bíblia poderá encorajá-lo nesse ponto. De acordo com o registro da Bíblia, quando Deus resolveu falar a alguém, a pessoa sabia que era Deus, como também sabia o que ele estava dizendo. Em João 10, versículo de 2 a 4 e versículo 14, Jesus disse: Mas o que entra pela porta é o pastor de ovelhas. E as ovelhas ouvem a sua voz. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Eu sou o bom pastor.
Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A chave para conhecer a voz de Deus não é uma fórmula, não é um método para ser seguido. Conhecer a voz de Deus vem de um relacionamento íntimo de amor com Ele. É por isso que as pessoas que não têm este relacionamento, as que não são de Deus, não ouvem a sua voz. O que está escrito em João 8,47. Você terá de observar para descobrir a maneira única pela qual Deus entra em contato com você. Não há necessidade de qualquer intermediário, você terá que depender de Deus e de mais ninguém. O seu relacionamento com Ele é de suma importância. Assinale a opção que melhor descreve a maneira pela qual você conhecerá a voz de Deus quando Ele lhe falar. A. Deus me dará um sinal milagroso, então saberei que Ele falou a mim. B. Por meio de um relacionamento íntimo com Deus, poderei reconhecer sua voz. C. Quando eu aprender a seguir a fórmula certa, então poderei ouvir a voz de Deus. D. Posso abrir a Bíblia, escolher o versículo que eu quiser e afirmar que tenho uma palavra de Deus para a minha circunstância naquele momento. Qual é a chave para conhecer a voz de Deus? Resposta: o relacionamento. Isso mesmo. O relacionamento é a chave para se conhecer a voz de Deus, para se ouvir quando Ele fala. A resposta B, que é por meio de um relacionamento íntimo com Deus poderei conhecer a sua voz, é a correta para essa última questão que nós falamos. E quanto às respostas A, C e D? Em alguns casos da Bíblia, Deus deu um sinal milagroso para assegurar a pessoa que a palavra vinha dele. Gideão é um destes exemplos, está em Juízes 6. Pedir um sinal a Deus é muitas vezes uma indicação de falta de fé. Quando os escribas e fariseus pediram um sinal milagroso a Jesus, o mestre condenou-os, dizendo que eram uma geração má e adúltera. Mateus 12, 38 e 39. Esses homens eram tão cheios de si e tão pecaminosos que não puderam sequer reconhecer que Deus estava presente ali, no meio deles. Está em Lucas 19, 41 a 44. O caminho também não é por uma fórmula certa. Quantas outras sarças ardentes como a que Moisés viu estão relatadas na Bíblia? Nenhuma. Deus não quer que você seja especialista em usar fórmulas. Ele quer um relacionamento íntimo de amor com você. Ele quer que você dependa dele e de mais ninguém. Ouvir a voz de Deus não é resultado de um método ou de uma fórmula, mas sim de um relacionamento. Algumas pessoas podem achar a resposta D aceitável. Vou lembrar vocês a resposta D. Posso abrir a Bíblia, escolher o versículo que eu quiser e afirmar que eu tenho uma palavra de Deus para a minha circunstância naquele momento. É claro que sim. Mas só o Espírito Santo de Deus pode revelar qual a verdade bíblica, que é de fato uma mensagem de Deus para determinada circunstância. Observe como a opção D é centrada no ego. Eu abro a Bíblia, eu escolho, eu afirmo. Mesmo que a situação bíblica seja parecida com a sua, somente Deus pode revelar a sua palavra para cada circunstância. É preciso também ter cuidado ao afirmar que Deus deu uma mensagem a você. Afirmar em nome de Deus é assunto sério. Se você receber uma palavra de Deus, você deve seguir naquela direção até que a palavra venha a ser cumprida, mesmo que isso leve 25 anos como Abraão. Se você não tiver recebido uma palavra de Deus, mas disse o contrário, passa por falso profeta e será julgado como tal. E se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta, não o temerás. Deuteronômio 12, 21, 22.
No Antigo Testamento, a punição para o falso profeta era a morte. Deuteronômio 18, 20. Esta acusação é realmente muito séria. Portanto, não tome uma palavra de Deus levianamente. Deus o ama. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você e quer que você dependa somente dele quando buscar a palavra dele. Deus deseja que você aprenda a ouvir-lhe a voz e conhecer-lhe a vontade. O seu relacionamento com Deus é a chave para ouvi-lo falando a você. Considere fazer a oração a seguir. Senhor, oro pedindo que eu alcance um relacionamento tal contigo que eu possa ouvir tua voz quando falares e atender a ela. Faça uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou os versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda as perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Segunda pergunta. Escreva a afirmação ou versículo com as suas próprias palavras como uma oração de resposta a Deus. Terceira, o que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Resumo. Deus não mudou, Ele ainda fala ao seu povo. Se tenho dificuldades em ouvir a voz de Deus, então tenho problemas no âmago de minha experiência cristã. Deus fala por intermédio do Espírito Santo, pela Bíblia, pela oração, pelas circunstâncias e pela igreja, para revelar a si próprio seus propósitos e seus modos de agir. Conhecer a voz de Deus é resultado de um relacionamento íntimo de amor com Ele. Bom, chegamos ao final de mais um capítulo e que legal, né? Aprendemos que Deus, Ele nunca muda. Deus é imutável, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o de hoje, Ele sempre será Deus. Ele não muda e Ele continua falando com a gente, com o seu povo. E quando a gente consegue detectar, ouvir a voz de Deus, isso é um termômetro para saber do nosso relacionamento íntimo com Ele, né? Então, isso é muito bom. O capítulo de hoje foi tremendo. Eu espero que você tenha aprendido bastante coisa, vai colocar em prática, compartilhar com seus amigos, familiares. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem passar e-mail para mim, tati.ribeiro.camargo@gmail.com. Eu te vejo na semana que vem no capítulo 9. Tchau, tchau, Deus abençoe.